tá gravando. Vamos aproveitar para começar aí mais uma noite de estudo. E pedir aqui, então, para o André fazer a prece para a gente iniciar os estudos de hoje. Ok, gente. Então, primeiramente, boa noite a todos. A gente agradece muito pela oportunidade, a presença. Então, nesse momento, nós vamos rogando a todos que possamos acerenar os nossos pensamentos, ir acalmando os nossos corações, buscando aquela sintonia junto à espiritualidade, sobretudo a equipe do Lar Espírita Irmã Valquíria, equipe espiritual que nos assiste, que nos ampara, igualmente nos recordando da presença do nosso Mestre Jesus junto a nós, fazendo luz à nossa consciência, ao nosso espírito imortal, e desde já rogando amparo e assistência em favor do nosso estudo desta noite. Que venhamos todos nós, pelo esforço sincero, buscando a concentração, refletindo em cada oportunidade de aprendizado, para que venhamos a fazer diferença em nós mesmos, no sentido de nos tornarmos melhores a cada dia, através do nosso pensamento, da nossa conduta, no convívio do dia a dia. Gostaríamos de orar e vibrar por todos nós que aqui estamos nesse estudo, por aqueles que irão conduzir, como igualmente por aqueles que sofrem, que passam por dificuldades, por seja qual motivo for, possam estar recebendo o amparo e assistência do mais alto. E diante de tudo isso, Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo amparo e pela assistência. Sendo assim, Mestre Jesus, igualmente a espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa reunião de estudo desta noite. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Hoje o estudo era da Eliane, né? Mas o Alaor tá dando trabalho demais para ela aí. Deixou a Eliane atarefada e acabou assumindo o estudo de hoje, né, Alaor? Então, pois tá com a palavra. Então, de novo, o pessoal vai me tolerar aí mais um pouco, né? Então, como o Janique disse, eu estou aqui substituindo a Eliane, o estudo seria dela, sobre o desdobramento, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, prezados irmãos, encarnados e desencarnados, que Jesus possa nos abençoar a todos, e nós pedimos a presença da espiritualidade aqui conosco, para que possa nos auxiliar na condução desse estudo, para que possamos, através das nossas reflexões, clarear o máximo possível esse assunto, né? Seria muito natural que nas obras de Allan Kardec nós não encontrássemos alguns termos atuais que são usados no movimento espírita, que são usados principalmente pelos espíritos desencarnados. E quando eu falo a respeito dos espíritos desencarnados, eu estou me lembrando principalmente de André Luiz, com a sua série, né? E nós vamos ver alguns termos atuais e que nós não encontramos na codificação kardeciana. Por exemplo, o termo desdobramento. Se nós procurarmos na codificação kardeciana o termo específico desdobramento, nós não vamos encontrar. Assim como nós não encontramos também na codificação kardeciana o termo mediunidade psicofônica, incorporação, ou coisa do tipo, nós não vamos encontrar. Na codificação kardeciana, nós não vamos encontrar outros termos também, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre esse corpo,
é o duplo etéreo. O duplo etéreo também nós não encontramos na codificação kardeciana, mas em André Luiz nós vamos encontrar. Mas por que isso? Será que André Luiz, ou os espíritos que estão se utilizando de outros médiuns, será que eles estão contradizendo a codificação kardeciana? Não, não é uma questão de contradizer a codificação kardeciana, é uma questão de ampliação. Nós sabemos que a codificação kardeciana, ela deveria passar por um processo de ampliação, um processo de complementação, e essa complementação, essa ampliação, ela aconteceu principalmente através da influência, da importância mediúnica de Chico Xavier, com as suas obras. Então, houve uma ampliação muito grande da codificação kardeciana com as obras de Chico Xavier. Então, é natural. Eu queria reenfatizar de novo. Nós vamos notar termos nas obras de André Luiz, no movimento espírita da atualidade, que a gente não encontra em Kardec, mas não se trata de uma contradição, se trata de uma ampliação. Por exemplo, quando André Luiz fala sobre o duplo etéreo, quando ele fala dos chakras ou centros de forças, muitos espíritas de renome, estudiosos, chegam a criticar André Luiz, falando que ele quis implantar nas obras no Espiritismo a cultura, a cultura lá me lembrei, André, ou Janique, a cultura dos povos lá do Oriente Médio, né? Dos hindus, né? Dos hindus, principalmente. E não se trata disso, né? Nós vamos perceber. Então, vamos andar para frente um pouquinho, para nosso estudo render, porque ele é um pouquinho grande. Vamos ver aqui. Então, desdobramento. O desdobramento, na realidade, ele seria o quê? Pelo próprio desenho aí que está ilustrando, todos estão vendo aí, né? Estão Beleza, vendo? Sim, tá vendo. Tá. Então, pelo próprio desenho aí, a gente está vendo o que é desdobramento. Seria a pessoa sair do próprio corpo físico. Nós vemos aqui um senhor que está deitado e ele sai do seu próprio corpo físico. Isso, teoricamente, seria o desdobramento, né? Então, vamos continuar aqui. Então, os objetivos seria fazer uma consideração sobre desdobramento, né? O desdobramento, prezados irmãos, nós vamos perceber que ele é um fenômeno anímico. Anímico. O que seria um fenômeno anímico, Janique? Você tem uma ideia? É um fenômeno onde a pessoa faz usando apenas seus recursos, não depende de um recurso não depende de um recurso extra, digamos assim, a própria com o recurso do encarnado mesmo. Isso. Seria um fenômeno anímico, é um fenômeno produzido pela própria pessoa, sem a participação de espírito. Só que a gente vai ver que, nesse caso do desdobramento, ele pode ser anímico e pode ser mediúnico também, anímico-mediúnico, né? Então, aqui fala, classificar situações de desdobramento na prática mediúnica, ressaltar a importância da função do médio de desdobramento e explicitar a existência do segundo desdobramento e exemplificá-lo. Nós vamos falar sobre esses assuntos, né? Então, vamos continuar. Então, o desdobramento é um fenômeno anímico que permite ao espírito libertar-se do corpo parcialmente e estar em outros lugares. Olha, existiu uma pessoa no movimento espírita, depois, essa pessoa brilhou no movimento espírita, ao lado de Chico. Eu sempre digo que, na minha opinião, na minha avaliação, é o maior médium que já se equiparou ao Chico em capacidade mediúnica, não moral, que é o Dr. Valdo Vieira. O Dr. Valdo Vieira, quando largou o espiritismo, ele defendia essa tese aqui, ó, a tese do desdobramento consciente. Ele até criou uma doutrina que se chama projeciologia da consciência. Lá em Foz do Iguaçu, ele tem até hoje muitos seguidores, tinham muitos seguidores, era uma ciência. Ele deu
várias nomenclaturas lá, para termos até conhecidos, mas ele criou essa ciência, largou o espiritismo, enfim. Então, ele era a favor de que a pessoa, através de exercícios, ela poderia conseguir o chamado desdobramento, que no caso, como o Gianni comentou, o fenômeno anímico. Ou seja, através de exercícios, através de esforços, a pessoa poderia sair do corpo. Isso é possível? Isso é possível. É perigoso? Eu faço essa pergunta para todos aí que estão me ouvindo. É perigoso? Vamos ver o que o Fausto fala. Eu vi que o Fausto parece estar participando aí. É perigoso sair do corpo físico por si só? Acredito que seja, né? Realmente, o Fausto está certo com seu raciocínio. Laura, Oi? que eu estava comentando aqui, isso aí seria mais ou menos aqueles movimentos como as meditações budistas, que eles também têm essa tese, assim, de através da meditação, tá se transcendendo, né, do corpo. Exatamente, muito bem lembrado, porque a gente sabe que os budistas, tal, o povo oriental, como o próprio o André comentou, né, os hindus, enfim, eles faziam esses exercícios. Então, através desses exercícios, pode-se conseguir sair do corpo, sim. Mas nós vamos deixar essa pergunta. É perigoso? O próprio Fausto comentou que acha que é. E nós vamos ver por que é perigoso, né? Então, continuando, Kardec fala em A Gênese. O espírito aproveita-se com satisfação da oportunidade de escapar da prisão corporal sempre que pode. Então, sempre que pode, o nosso espírito vai sair do corpo físico. Sempre que pode, ele vai sair. Porque o corpo físico, às vezes, representa uma grade, representa uma prisão. Ele tolhe a nossa liberdade. Imagina uma pessoa que é um tetraplégico aqui no corpo físico e, de repente, ele liberta daquele corpo ali todo comprometido do ponto de vista motor, né? E ele sai daquele corpo, ele tem uma certa liberdade. Mas aí é uma questão muito complexa. Como que ele vai estar do outro lado? Será que ele vai estar tetraplégico? Ele pode estar tetraplégico, mas pode também não estar. Nós vamos ver, vamos falar um pouco sobre isso. Então, aqui embaixo fala, é um dos mais ricos fenômenos anímicos, em que o ser se move livremente, pensa melhor, decide com maior conhecimento, mantém intenso intercâmbio entre encarnados e desencarnados, segundo seus interesses e afinidades. Então, o desdobramento é isso, deu para a gente entender mais ou menos. Ele é anímico, mas ele pode ser anímico mediúnico. Nós poderemos, através de exercícios, através de meditação, como o Fausto lembrou, nós poderemos facilitar a nossa saída do corpo físico. Agora, existem algumas circunstâncias que podem favorecer essa saída do corpo físico. Por exemplo, um caso de a pessoa entrar em coma, ou a pessoa está passando por um processo de uma doença, em que ela tem, em que ela, de repente, pode entrar naquele estado de alguns episódios de inconsciência. Então, isso tudo pode favorecer o desdobramento também, tá? Na iminência de um perigo e assim por diante. Então, vamos continuar aqui. Então, desdobramento. Geralmente, a impressão é a de que o duplo sai na horizontal, em seguida passa a movimentar-se na vertical. Então, fala aqui que a sensação que a pessoa tem é que o duplo, esse outro corpo, ele sai na horizontal. Mas ele sai na horizontal e depois ele toma a posição vertical e tal, né? Na pergunta de número 400, pergunta o seguinte: o espírito encarnado permanece de bom prazer no seu corpo material? A resposta: é como se perguntasse a um presidiário se gostaria de sair do presídio. Então, o espírito realmente, ele não fica preso ao corpo físico. Quando tem oportunidade, ele sai do corpo físico. Então, é a mesma coisa de perguntar para um presidiário se ele gostaria de sair do presídio. O corpo, às vezes, funciona como um presídio, né? Então, quando nós saímos do corpo físico, nós temos mais liberdade, as nossas percepções se ampliam, né? Na pergunta 401 do Livro dos Espíritos também pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa os seus laços entre o corpo e o espírito, e ele se lança pelo espaço e entra em relação com outros espíritos sintonizados por ele.
Então, na pergunta 400 e 401, a gente viu essa consideração. Vamos voltar aqui. Pesados irmãos, se a gente pegar... Então, eu comentei que nas obras de Kardec, nós não vamos encontrar o termo propriamente específico, desdobramento, mas nós vamos encontrar o que pode nos dar uma pista que seja conhecido como desdobramento. Olha, é como eu estava comentando com a Eliane antes de iniciar nosso estudo. Esse estudo ele é extremamente complexo, é um tema complexo que dá até seminários, mas nós vamos tentar abordar de maneira mais superficial. Então, na codificação, nós vamos encontrar algumas pistas, algumas terminologias que nos levam a crer que esteja falando do desdobramento. Só que eu queria falar para vocês que esse tema é polêmico. Eu estava dando uma pesquisada, nós vamos encontrar espíritas de renome, escritores, que concordam com essas afirmações que vamos dizer, e alguns espíritas que não concordam. Então, não tem um consenso, mas nós vamos comentar aqui a título de estudo, a título de esclarecimento, e cada um tira suas conclusões, e vamos raciocinar junto aqui. Olha, na pergunta 407 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? O que é emancipação? Libertação. André, seria necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Então, Laura, sono completo para a emancipação do espírito. Isso é uma questão assim, interessante, como você bem comentou, que é um tema profundo e complexo, né, Laura? Uhum. Porque se a gente pensar na emancipação do espírito, como a gente sabe, está bem colocado aí, que a emancipação do espírito é um desdobramento parcial do corpo espiritual, né? Uhum. Então, acho que só, nesse caso, eu acho que só um estado, às vezes, de êxtase, no meu entendimento, eu posso até estar errado nesse meu raciocínio, que eu não vou lembrar direito, não. Mas eu acho que não, teria que ser um sono completo, viu? Tá. Vamos ver, né? Vai lá. Então, na realidade, na pergunta 407, responde o seguinte: não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, para haver a emancipação completa, sim, é o que o André comentou, tem que existir o sono completo, sim, tem que existir. Mas, para existir, assim, uma emancipação parcial, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Alguém, eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo aqui, alguém já começou a adormecer e de repente começa a ouvir vozes, parece que está saindo do corpo e de repente volta rápido, o coração dispara. Isso já aconteceu com alguém? Acontece, já aconteceu. Acontece. Isso aí é o quê? É uma emancipação parcial. Então, diz aqui que não precisa o sono completo para existir essa emancipação. E na pergunta 425 do Livro dos Espíritos, nós já vamos entender um pouquinho e vamos encontrar uma pista sobre o desdobramento, no sonambulismo. Olha o que Kardec pergunta, na pergunta 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? O sonambulismo. Aí eles respondem: é um estado de independência da alma mais completo do que o sonho. Quando nele, suas faculdades adquirem maior amplitude, a alma tem então percepções de que não dispõe no sono, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então a gente já vai começando a ter umas pistas no sonambulismo. O que é o sonambulismo? Quando a gente fala em sonambulismo, a primeira coisa que a gente lembra, pelo menos eu lembro disso, é sobre os sonâmbulos, aquelas pessoas que adormecem, que falam dormindo, ou aquelas pessoas que levantam dormindo. Alguém já teve a oportunidade de ver uma pessoa sonâmbula? Ela levanta dormindo,
ela está de olho fechado, ela pode abrir uma porta, ela pode fazer alguma atividade, tudo de olho fechado. Olha que interessante. Por quê? Por que ela faz isso de olho fechado? É a alma que vê, é a alma. A gente tem uma prova que, além do corpo físico, existe o quê? Existe uma alma. Eu tenho um irmão consanguíneo que ele tinha alguns episódios de sonambulismo, e num desses episódios, certa ocasião, durante o dia, ele chegou cansado, né, e deitou, e de repente ele levantou, e, com um jeito assim muito estranho, o olhar vago, um olhar estranho, um olhar morto, ele não olhava para a gente, ele ficava fixado em algum lugar, em algum ponto, e ele foi até na vizinha, conversou com a vizinha alguma coisa, e depois voltou. Aí a vizinha chegou perto de nós depois, perto da minha mãe, e perguntou assim, aquele seu filho bebe? Ele foi na minha casa estranho, estava totalmente estranho, esquisito. Aí depois nós perguntamos para ele, ele não lembrava de nada, o que ele fez, como que ele levantou, onde que ele foi, o que ele falou para a mulher. Então, é um exemplo de sonambulismo. Então, no sonambulismo, o espírito, ele pode utilizar o corpo também. E para utilizar o corpo, ele pode, como eu disse, ele pode ficar de olho fechado, que ele vai onde ele quer ir. Por quê? Porque tem alguém dirigindo ele. Quem que é? A alma. Então, a alma vê no lugar dele, né, do corpo físico. O corpo físico é apenas um instrumento, mas a alma vê, né? Então, no caso do sonambulismo aqui, a gente entende o quê? A gente entende que poderia ser uma pista do desdobramento. E depois fala aqui, ó, na 437. Dado que nos fenômenos sonambúlicos é a alma que se transporta. Viu aí, André? Olha aí, André. Dado que nos fenômenos sonambúlicos é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio ou do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes em distante de seu corpo? Assim Laura, Oi. Só uma interrupção. Aqui para mim ainda você está no slide 4. Confirma com o pessoal aí se todo mundo está. Que slide você está aí? Não, agora eu não estou em slide nenhum. Eu acho que eu estou aparecendo aí, não estou? Ah, não, então tá ok. Tá ok. Tá. Prossiga. Desculpa a interrupção. Imagina. Então, olha que interessante, André, todo mundo que está me acompanhando. Na 437, Kardec pergunta: dado que nos fenômenos sonambúlicos é a alma que se transporta, então a gente já entende que sonambulismo tem a ver com desdobramento. Eu expliquei que alguns companheiros espíritas de renome, estudiosos, não vão concordar com a nossa observação às vezes, mas seguindo aqui o raciocínio do Livro dos Espíritos, a gente já tem uma pista que o sonambulismo também fala de desdobramento. Olha a resposta. A alma, em tais casos, não deixa inteiramente o corpo, conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga, e então desempenha o papel de condutor das sensações. Eu só quero ir até aí. Concorda, André, o Wellington, né, todos que estão ouvindo aí, o Fausto, enfim, todos, concordam com o que eu disse, que o sonambulismo tem a ver com o desdobramento. Certo, André? Eu concordo, Laura. Perfeito, né? E a gente nunca percebeu isso, se a gente for analisando, né? Então, olha aqui. A alma, em tais casos, não deixa inteiramente o corpo, conserva-lhe-se presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Que laço que é esse? É o chamado cordão fluídico, o cordão de prata, enfim, é o laço que liga as pessoas quando estão em desdobramento. Então, só fui até aqui. Aí o André comentou, me parece, mais para frente, atrás, sobre o êxtase. Na questão 439 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E a resposta: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então, são terminologias que falam sobre sonambulismo. Depois tem uma outra terminologia que eu quero dizer também. É a chamada segunda vista. Está na questão 447 do Livro dos Espíritos. O fenômeno a que se dá
a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho ou sonambulismo, tudo isso é uma coisa só. O que chama segunda vista é ainda o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Nada mais é do que também um desprendimento da própria alma. Porque a nossa alma, prezados irmãos, eu estou aqui no estado de vigília. O que é o estado de vigília? É o estado em que eu estou com a minha plena consciência, eu não estou adormecido, mas o fato de eu estar aqui no estado de vigília não quer dizer que a minha alma esteja presa ao corpo. Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês. Tenho outras que eu quero contar aqui porque vai ser importante. Quando eu comecei a me envolver com o espiritismo, mediunidade, enfim, eu tive algumas experiências que me preocupou. Em algumas ocasiões, eu estava participando de alguma atividade espírita e, de costa, eu enxergava determinadas pessoas levantando, se movimentando, ou chegando na casa espírita. Isso aí me deixou um pouco preocupado. E eu procurei uma médium aqui em Uberaba, na ocasião, e essa médium me deu uma informação que nunca mais me deixou dúvida. Ela falou exatamente o que Kardec fala. Ela disse assim para mim: Alaor, o fato de você estar em vigília, igual agora, eu estou olhando para frente, atrás de mim tem uma cortina, todo mundo está vendo ela lá. O fato de eu estar olhando para frente não quer dizer que meu perispírito, a minha alma, ela não tem a liberdade de fazer uma rotação aqui e olhar para trás. Olha, a coisa é tão complexa que eu posso estar aqui falando para vocês agora e a minha alma ela pode desprender e pode ir lá no portão da minha casa. E lá no portão da minha casa, ela pode presenciar um acidente, uma bicicleta, por exemplo, que atropelou alguém, ou um carro que atropelou uma bicicleta, e eu posso ver esse fato na própria vigília. E eu posso ter uma interrupção aqui e falar assim para vocês: opa, aconteceu um acidente ali na porta da minha casa ali, do portão. Alguém vai falar assim: mas você escutou o barulho? Não, eu não escutei barulho nenhum, eu vi. Eu vi um rapaz andando de bicicleta e, de repente, ele caiu, bateu a cabeça próximo ao meio-fio, alguma coisa nesse sentido. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: a alma, ela liberta tanto na questão do sonambulismo, na questão do sonho, quando adormece o corpo físico, e ela pode também ter essas percepções com a gente em vigília. É o que a gente chama de fenômeno de segunda vista ou clarividência. Deu para entender mais ou menos? Então, a alma ela não está completamente presa ao corpo físico. E existem médiums, ou talvez não seja médiums, como nós comentamos no começo, é um fenômeno anímico também. Existem pessoas que têm essa capacidade de estar em vigília e ver o que está acontecendo. Quer ver, André? O Hélito? Vamos lembrar de Eurípides Barçanufo. Quando Eurípides Barçanufo tinha aqueles episódios de desdobramento consciente, lembra? Quando ele falava assim para os alunos, olha, ele estava acordado, ele falava assim para os alunos: está chegando um senhor aí, ele vai me procurar aqui na escola, ele vai me dizer que a esposa dele está num trabalho de parto difícil, em tal lugar, mas eu já fui lá. O que é isso, André? Então, interessante, Laura, que você está falando do Eurípides, só antes da gente dar complemento ao que você colocou dele, e tanto acontecia dessa maneira, como acontecia também, e isso até os alunos dele já sabia, que quando ele abaixava, né, a cabeça e entre aspas, né, dormia, ele estava indo fazer um atendimento, né? Exatamente. Então, acontecia das mais diversas formas com Eurípides, tanto nesse exemplo que você deu, como também quando os alunos já sabiam que quando ele abaixava a cabeça, né, e entre aspas, como eu disse, dormia,
ele estava no processo de bicorporeidade, né? O corpo físico dele ali, mas ele estava num outro local e eles davam conta da presença da Eurípides naquele local, né? Isso é o chamado fenômeno da bicorporeidade, e que ele pode também até se materializar, como no caso dele se materializava, né? Exatamente. Então, olha, prezados irmãos, o tanto que esse tema é extremamente complexo. Então, o fenômeno da segunda vista, volto a dizer, eu posso ter uma emancipação a minha alma pode se emancipar parcialmente, ela pode se emancipar que eu estou em estado de vigília, ela pode sair aqui do corpo físico, ela pode afastar do corpo físico, eu posso ter uma visão. Então, o que acontecia comigo, como eu disse, aconteceu várias vezes, e não tem como ter dúvida nenhuma. É um fenômeno impressionante. Você de costa, você enxergar quem está atrás, quem levantou, o que está fazendo. Nas minhas reuniões aqui na minha casa, de psicografia, que o André já chegou a participar, não lembro aí de mais alguém que se chegou, a Lúcia, se estiver aí, já participou, a Elisete, o próprio André, enfim. Nos meus trabalhos de psicografia aqui na minha casa, acontecia com muita frequência um fenômeno que me impressionava. Me impressionava por quê? Porque não é habitual. Assim como se acontecer com o Janique, com qualquer um aí, não é habitual, é uma coisa que te deixa surpreso. Então, muitas das vezes eu estava conversando ou com o André, ou com o Cláudio, antes de começar o trabalho, ou com a Eliane, ou com qualquer pessoa, de repente eu via o relógio na minha frente. E aí eu olhava, eu via a hora. O horário de começar o trabalho era 7h30. De repente eu vi o relógio na minha frente, 7h29. Eu olhava na parede que estava um pouco distante onde eu estava, 7h29. Quem é que estava vendo? O espírito, né? O próprio espírito que tem liberdade, movimento e olha. Então era o que acontecia comigo no começo, como eu disse, aconteceu várias vezes. Hoje em dia não acontece, mas por que não acontece? Não sei, meu foco hoje deve ser outro, não sei, não acontece, não tem acontecido mais, mas não deixa de ser impressionante e interessante. Então, Laura. Oi? Sem querer te embaraçar, você poderia me falar um pouquinho mais, se for possível, só para me entender melhor, porque eu tenho uma dificuldade para saber se você está de acordo com o meu pensamento, sobre o êxtase? Então, o êxtase, a gente não tem assim, muita informação sobre ele, até tem, no Livro dos Espíritos. Na pergunta 439, Kardec pergunta assim, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Os espíritos respondem, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Olha, como eu disse, Kardec não ampliou muito as coisas na ocasião. E nem os espíritos. Laura, eu queria saber, por exemplo, mediunicamente, como é que ele se manifesta no médium, entendeu? Qual que seriam as características, né? Qual que é a característica da psicografia? É evidente, né? Quando você vê um médium psicografando da incorporação, não é verdade? Fica evidente, né? São sinais externos que você vê, você compreende o que está acontecendo ali. Quais que seriam, por exemplo, os sinais? Você já viu, você já passou pelo êxtase? Eu tive uma experiência, eu vou esperar você me falar, depois eu te conto ela para saber se isso é êxtase ou não. Tá. Olha, eu acredito, na minha opinião, eu posso estar enganado, se o André quiser acrescentar alguma coisa, ou alguém que saiba melhor sobre o assunto, mas eu acredito que o êxtase, na realidade, ele não é um fenômeno mediúnico. Não é. Ele poderia ser um fenômeno anímico. Eu acredito que êxtase quer dizer nada mais, nada menos do que um estado mais profundo de transe. Eu penso nisso. Porque fala aqui, ó, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. O que é o sonambulismo? O sonambulismo é quando a alma se desprende do corpo e tem uma certa liberdade. Então, no êxtase, eu acredito que é um sonambulismo mais apurado, mas nada mais é do que um estado de transe mais profundo, em que
a pessoa consegue ter uma liberdade plena. Eu penso que seja isso. Eu não conheço muito. Para você ter uma ideia, aconteceu isso comigo na minha adolescência, né? Eu entendo o êxtase como um estado de bem-estar, de tranquilidade interior, né? Vamos falar quando você atingiria, por exemplo, o nirvana, né? Aquele estado de pureza, assim que você vamos lembrar assim, quando a gente aproximava do Chico, aquele estado de bondade, aquele estado de pureza que ele transmitia um pouquinho para a gente, que a gente se afastava um pouquinho, depois que a gente se afastava dele, a gente voltava ao nosso status quo. Então, na minha adolescência, Laura, eu me lembro que teve um rapaz que ele estava com o seu irmão, que ele estava com muito problema com drogas. O irmão dele era usuário de droga, estava dando problema para a família, levando as coisas dentro de casa, vendendo tal. E no meio desse processo, eles que eram muito, muito irmãos, eles vieram a perder uma irmã. E ao contrário desse irmão que usava droga, essa irmã ela era muito querida na família por conta da bondade dela, por conta dela ser uma pessoa carinhosa, exemplo para os demais irmãos, né? E eu me recordo que um dia eu tive que sair da minha residência aqui e falar com esse rapaz, porque ele estava injuriado com o irmão que usava droga. Olha, esse irmão meu pode morrer, eu quero que esse irmão meu não significa para nada para nós, o que ele faz com a nossa mãe não é justo, olha só, ele está vendendo as coisas tudo aqui dentro de casa para vender drogas, tal. E eu me lembro que era num dia que eu estava assim, estudando a doutrina espírita, tinha feito o evangelho no lar, né? E eu consigo te falar, Laura, com 100% de certeza, que a irmã desencarnada dele, através de mim, totalmente consciente, falou para ele, olha, você deveria perdoar seu irmão, porque é assim que Cristo nos pede, vamos rezar mais, vamos perdoar. E chegou ao ponto, Laura, por que eu tenho certeza disso? Chegou ao ponto dele falar assim, nossa, velho, parece até minha irmã falando. Tá entendendo? Uhum. E por que eu estou te contando esse fato? E o que me leva a crer mais, dar mais credibilidade ao fenômeno, é que a sensação de bem-estar foi tão grande, eu me senti uma pessoa tão grande, mas tão grande, que se equivalia àquele estado que eu te falei quando se aproximava do Chico, um estado de pureza que eu não tenho. Mas naquele momento eu pude sentir um pouquinho de um êxtase. Então eu entendo o êxtase como isso, como um estado de pureza. Eu não sei como manifesta, mas eu costumo falar que eu entrei em êxtase. E o êxtase, em determinadas situações, ele é tido como isso, como um estado de pureza. Você me compreendeu, Laura? Compreendi, mas eu queria só acrescentar que, não, a meu ver, conforme a minha análise, não se trata de um êxtase. Na minha análise, se trata de um fenômeno mediúnico. Por quê? Como você não tem experiências regulares com benfeitores, enfim, talvez seja novo para você. O médium, quando tem contato com determinados espíritos de uma condição evolutiva melhor, talvez seja o caso da irmã, a irmã era uma pessoa boa? Verdade, é isso mesmo. Então, quando o médium tem determinados contatos com determinados espíritos, ele pode entrar na faixa vibratória dele e sentir essa vontade de ser bom, essa vontade essa grandeza de alma, esse estado de alegria, essa euforia íntima. Eu contei um caso comigo que aconteceu, que certa ocasião eu tive um desdobramento espiritual, muito comum acontecer comigo, e nesse desdobramento eu encontrei um espírito. E eu estava muito preocupado na ocasião, com meditação, para ajudar a ampliar as percepções mediúnicas, coisas do tipo. Eu lembro que o espírito falou só uma frase para mim. Era uma mulher, mas não era a irmã Valquíria. Ela me atendeu num balcão, em algum lugar, era no plano espiritual. Ela disse assim para mim, meu filho, o que está faltando para você é colocar vida no seu trabalho. Wellington, eu voltei desse desdobramento e eu devo ter ficado uns 15 dias nesse estado que você está falando, que você chama de êxtase, né? Mas, na realidade, ele cabe como uma sensação, êxtase, uma sensação que perdurou em você, né? Que perdurou em mim, mas não propriamente falando, porque o êxtase aqui,
ele é um sonambulismo mais apurado. Eu acredito que se trata mais da questão do transe, um transe mais profundo, entendeu? Mas o que você sentiu, na minha opinião, foi uma percepção, você simplesmente adentrou no campo psíquico desse espírito e você sentiu o que ele estava sentindo. Eu acredito que seja isso, tá? Então... Compreendi. Obrigado, Laura. Uhum. Ah, tá. É sobre isso? Ah, depois a Eliane está me mostrando aqui um negócio sobre êxtase. Depois eu posso até mostrar para vocês. É interessante o coelho que eu tô falando. Não, então, mas depois, mas não dá tempo, né? Mas depois nós vamos ver. Tá. A Eliane me mostrou aqui, depois eu vou passar para vocês, se der tempo. Então, continuando, vamos continuar aqui. Então, deu para entender até aqui, né? Deu para entender? Bom. Laura? Oi. Você está me ouvindo? Ouvindo. É eu, Renata. Oi, Renata. Tudo bem? Deixa eu te perguntar. Igual eu já tive várias experiências aqui em casa, com a Silvia. Tipo assim, de quando ela vai mandar mensagem, eu posso estar onde foi, eu sinto, eu vou pro centro, entendeu? Uhum. É uma conexão muito forte. E eu até acho que comentei com a Eliana, ou com você na época, que teve um senhor que ficou conversando comigo quase que uma noite inteira, ele não deixava eu dormir. Aí eu falei para ele que ele tinha que procurar ajuda na casa espírita, que eu poderia estar ajudando ele dessa forma, expliquei a situação, até que ele conseguiu aceitar. Isso é um estado de quê? Então, você não estava acordada, você estava dormindo. Não, eu estava acordada e acordei o Marcelo, só que eu via, ele não via. Não, você estava acordada, plenamente acordada, e você viu você viu ele, no caso. E ele, conversei com ele segurou na minha mão. Então, nesse caso... Eu acordei o Marcelo, porque ele não queria me soltar. Tá, então se você tivesse adormecido, você tivesse, tipo assim, um sonho, e tivesse em contato com essa pessoa, poderia ser um desdobramento. Mas nesse caso aí que você está falando, se trata mais de um fenômeno de evidência, né? Você viu alguém e conversou com alguém, entendeu? Certo? Sim, e isso acontece comigo direto, viu? Não é algo que acontece raramente, não. Então, no caso é mais de evidência, não de desdobramento, né? Tá certo? Tá certo. Então, tá. Então, podemos continuar, né? Então, antes de falar sobre esse desdobramento e psicofonia, prezados irmãos, eu queria lembrar de 3 grandes médiums que se destacaram na área do desdobramento mediúnico. Eu não vou falar, eu quero que vocês me falem. Alguém lembra de pelo menos de um desses 3 médiums? Anda, gente. Tempo urge. Cadê o povo? Gente. André. Ué. Estamos pensando. Pera aí. Tá. 3 médiums se destacaram na área do desdobramento mediúnico. A Eliane tá contando aqui, ó. Você pode colocar Eurípides, você pode colocar o próprio Chico Xavier. A Eliane comentou, Eurípides, Chico. Tem mais 2. A Dona Ivone. A Dona Ivone. Tem mais uma. Divaldo também, não? O Divaldo, com certeza. Mas tem uma outra famosa, que eu falei sobre o livro, que foi editado em Sacramento. Egorina. Esses médios aí, eles se destacaram como médios de desdobramento. A Dona Ivone Dona Aral Pereira, ela saía com tanta facilidade do corpo físico, ela encontrava com os espíritos, eles relatavam parte dos episódios dos livros que ela psicografou, que muitos oradores espíritas, muitos estudiosos espíritas, às vezes até chegam a dizer que ela não era uma médium de psicografia, porque ela ouvia eles fora do corpo físico, e eles comentavam sobre o livro, sobre a história, enfim. Mas ela tinha fenômenos de desdobramento impressionante. Quem quiser estudar um pouco mais sobre a Dona Ivone do Amaral Pereira, leiam o livro Recordações da Mediunidade. É um livro maravilhoso. Lá ela fala muito sobre desdobramento. Ela conta detalhes.
Porque tem médiuns que, quando saem do corpo físico, eles vê tudo. Eles vê o momento que estão saindo do corpo físico, eles vê eles se afastando do corpo físico, eles vê atravessando parede, eles vê depois eles voltando. Então, eles vê com todos os detalhes, tá? Então, são esses médiuns aí que eu queria comentar. Olha que interessante o estudo aqui. O desdobramento e psicofonia. A psicofonia, como a gente sabe, é a mediunidade de incorporação. Então, no processo da mediunidade de incorporação, acontece também um desdobramento. O que é o desdobramento? O médium se afasta do corpo físico. Aqui, no caso, é a psicofonia inconsciente, ou sonambúlica. O termo sonambúlica também, Kardec usava esse termo também, de sonambulismo, para falar dos médiuns de incorporação, viu? Então, vamos lá. Aqui, esses dizeres estão lá no livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 8. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Qual se for atraído por vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização da médium. Olha, para a gente entender, um desdobramento acontecendo num processo de psicofonia, num processo de incorporação. Os médiuns de incorporação, eu tenho certeza que alguns aí que estão me ouvindo são, ou já tiveram experiência, é muito comum um médium relatar, às vezes, já aconteceu muito comigo, o médium relatar que está sentindo se afastar do corpo físico. Já houve ocasião, eu tenho certeza que isso já aconteceu com alguém que tem mediunidade de incorporação. Ou não. Às vezes o próprio André, quando está lá concentrado para fazer o trabalho lá de como é que chama? De orientador ali. Não é orientador, qual que é outro termo aí, André? Qual que é outro termo que a gente usa? Esclarecimento? Esclarecedor, esclarecimento. Às vezes o André já sentiu isso. Já houve ocasião de eu sentir no trabalho de incorporação, é como se eu estivesse lá em cima do teto olhando para baixo. Alguém já sentiu isso? Alguém que está me ouvindo já sentiu isso? Já, Alguém... Laura. Já, né? Eu já senti. E Isso. também assim, parece que você vai expandindo, assim, que você vai ficando maior do que o centro. A Patrícia? Isso. Isso aí é um fenômeno de quê? É um fenômeno em que o corpo espiritual está se afastando. Então, eu já me senti lá em cima do teto olhando para baixo. Então, isso é normal. Então, a psicofonia, desdobramento na psicofonia inconsciente ou sonambúlica, termo que Allan Kardec também usava. Na psicofonia consciente, também está lá no livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 6. Notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, o perispírito dela, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Nesse caso também, a Eugênia, ela era médium consciente, mas ela se afastou do corpo físico. Para quê? Para que o espírito incorporasse, ou para que o espírito se utilizasse dela. Na psicografia, também é comum os médios sentirem isso. Eu também sinto que o meu perispírito afastou, permitindo que o espírito se utilize do corpo. O que é isso? Isso nada mais é do que, prezados irmãos, é o chamado transe mediúnico. Então, o perispírito se afasta, quanto mais ele se afasta, mais o transe se aprofunda. Então, aqui eu achei interessante esse estudo que a gente está fazendo, porque fala do desdobramento no caso da psicofonia. Então, existe esse afastamento. Então, nos trabalhos de desobsessão, é muito comum os médios sentirem isto aqui, porque está falando especificamente sobre o trabalho de desobsessão. Então, vamos continuar. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Olha, essa informação aqui está lá no livro A Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. Hermínio Miranda foi um grande pesquisador, principalmente da área da mediunidade. Foi um escritor de renome, muito famoso.
Eu lembro que eu comentei com o André, quando eu o conheci. Eu cheguei aí na residência dele, lá na cidade de Caxambu. Ele morava no Rio, mas ultimamente, antes de desencarnar, ele morava na cidade de Caxambu. Era um fenômeno de conhecimento. E ele escreveu esse livro, ele chegou a dar esse livro para nós, a Diversidade dos Carismas. E ele fez pesquisas com médiuns, bem interessantes as pesquisas dele. E ele fala assim, é nesse estado que o espírito consegue entrar na posse de algumas de suas faculdades superiores, pelo acesso aos arquivos da sua memória integral. Daí lembrar-se de encarnações passadas e até mesmo em situações especiais, afastar a densa cortina que encobre o futuro. Então, essa referência de Hermínio Miranda, né? O médio de desdobramento. Então, conforme o processo que ocorre no desdobramento mediúnico, o médio pode até lembrar de algumas coisas, sim. Ele pode lembrar de detalhes do plano espiritual, pode relatar, né? Então, continuando, no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele comenta o seguinte, ao analisar as situações em que pode ocorrer essa libertação espiritual, chama atenção para a existência, nos trabalhos mediúnicos, do chamado médio de desdobramento, ou seja, aquele cujo espírito tem a propriedade ou a faculdade de desprender-se do corpo, geralmente em reuniões. Desprende-se e excursiona por vários lugares da Terra ou no espaço, a fim de colaborar nos serviços, consolando ou curando. Então, prezados irmãos, Martins Peralva está falando aqui sobre a mediunidade e desdobramento. As pessoas que se interessarem, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo lá que se chama Desdobramento em Serviço. Lá fala sobre o desdobramento. Quem quiser conhecer um pouco melhor sobre esse desdobramento, tá? E tem médiuns que se desdobram conscientemente. Ele vai relatando o que vai encontrando. Lá, nesse caso desse médium, acontecia isso. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Podemos continuar? André? Laura, Oi. você vai chegar a comentar um pouquinho como é que é esse capítulo, porque é bem interessante, ou não, do desdobramento em serviço. Que a princípio ele sai do corpo, mas o que prevalece é o do pretérito, não é isso? E aí eles voltam ele... volta ele para o corpo, né? Vamos comentar, você quer comentar? Pode comentar. Isso, então a Laura, quando lembrou desse capítulo desse livro, é uma coisa bem interessante, porque o André Luiz está numa reunião mediúnica mesmo, né? E aí, o que acontece? Eles vão fazer um processo de desdobramento do médium, e aí os colaboradores espirituais começam a aplicar passes, né, para promover isso. No primeiro momento, quando o espírito do médium sai, ele está carreando do pletério, então ele fica todo disforme, o André Luiz toma até um susto, né, falando, mas o que é isso, né, fica estranho, né, e aí grande, né? Cabeça grande, tudo desproporcional, né? O corpo espiritual. E aí o benfeitor que está com o André Luiz fala, não precisa ficar preocupado não, que isso é o dupletério. Aí o que é que eles fazem? Eles voltam ele para o corpo físico e depois retira de novo. Aí, né, o corpo espiritual sai, né? Certinho, e o dupletério fica lá no corpo físico. E aí o interessante é o seguinte, eles então começam a levar esse médium, o espírito dele, o corpo espiritual dele, até a colônia espiritual onde um ex-companheiro do grupo estava, ele tinha desencarnado e estava lá. E durante todo o trajeto e até o momento que ele chegou lá, ele foi passando as informações, né, para os demais do grupo, num processo, né, sonambúlico, vamos dizer assim, né, um sonambulismo, né, porque ele estava falando tudo aquilo que ele estava vendo, o que ele estava sentindo. Olha, tá meio frio onde eu tô aqui, não, tá desse jeito, e até o ponto que ele chegou lá e foi fazer essa visita. Então é um capítulo muito rico também, que a Laura lembrou aí.
Isso aí, esse estudo está lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade. Olha, na minha opinião, acho que nenhum médium ou estudioso da doutrina deveria perder, deveria assim, não perder, não deixar de ler esse livro, porque é um livro muito importante. É um livro que estuda todas as mediunidades, efeitos físicos, psicografia, desdobramento, receituário mediúnico, vidência, a clarividência. Olha, é um livro muito importante, viu? Então, prezados irmãos, continuando, agradeço ao André de lembrar desse episódio do livro, é realmente muito interessante. Continuando, fala aqui que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestram para esse fim, desdobramento, efetuam incursões dos planos do espírito, ou seja, a Dona Ivone do Amaral Pereira, ela comenta que, às vezes, os espíritos retiravam ela do corpo físico para ela poder colaborar no plano espiritual. Assim como esse médium aí, que me parece que chama Antônio Castro, se eu não estiver enganado, assim como esse médium aí, ele foi retirado do corpo físico e foi visitar um antigo companheiro de tarefa e trouxe notícias dele, a Dona Ivone saía do corpo físico, auxiliada pelos espíritos, pelos benfeitores, ia no plano espiritual, principalmente nas zonas de sofrimento, resgatar espíritos. Olha a evolução dessa mulher do ponto de vista mediúnico e moral também. Ela esteve muito envolvida na vida dela com os chamados suicidas, porque a gente sabe que ela teve experiência como suicida. Então, ela era retirada do corpo físico para poder se dedicar a esse trabalho. Assim como ela, a Dona Igorina Cunha foi retirada do corpo físico várias vezes para poder descrever a cidade, nosso lar, né? Assim como Eurípides Barçanufo também era retirado do corpo físico para auxiliar as pessoas e assim por diante. Agora, lembram que eu falei lá no começo que desdobrar-se do corpo físico por si só era perigoso? E é perigoso. Olha o que comenta aqui embaixo. No caso de um médium de desdobramento desejar aprimorar a sua faculdade e aumentar os seus recursos, há condições de ordem moral das quais não pode prescindir. Vida pura, aspirações elevadas, potência mental, cultivo da prece e exercício constante. Por quê? Moralmente falando, será que nós estamos assim... Olha, vamos dar um exemplo. Janique, tá me ouvindo aí? Cadê o Janique? Janique, tá sumido aí? Janique não tá aí não, André? Janique pode estar em aula. Ah, tá. Então vai essa pergunta pro Ed mesmo. O Ed, Não é Val, não. O Ed, olha... Olá, Laura, eu tô aqui. Hã? Eu tô aqui. Aí, Eu que dar uma saída aqui na rua. Mas eu tô Janique, aqui. Janique, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei onde você mora. Você mora aqui na rua Cianorte e tal. Eu vejo que a sua casa é bem protegida, muro, portão, enfim, tal. Eu te pergunto, é perigoso você sair da sua casa a hora que você quiser, de madrugada, e sair passeando por aí? Claro que é. Uhum. Então, vamos considerar a mesma coisa. O seu corpo físico representa a sua casa. É perigoso você sair desse corpo a hora que você quer e ficar zanzando por aí? Também é. Também fica é. desprotegido. Isso. Então, eu cheguei onde eu queria. Então, para a gente poder ter essa liberdade de ficar saindo do corpo físico a hora que quer, ou de repente adormece e fala assim, eu vou me concentrar para sair do corpo físico. É perigoso. É perigoso porque nós não temos riqueza moral para isso. Nós poderemos ali tentar sair do corpo físico assim, à torta e à direita, a hora que quer, de repente forçar a barra para visitar algum lugar, nós poderemos ser até capturados por espíritos de condição inferior e ter experiências desagradáveis. E uma coisa que eu pesquisei hoje, no Livro dos Espíritos, eu não posso falar para vocês onde está, mas posso pesquisar.
lá Kardec pergunta se a atividade do espírito durante o desdobramento do corpo físico se pode produzir fadiga. E respondem que sim. É por isso que, muitas das vezes, quantas pessoas dizem assim, hoje eu tive uma péssima noite, eu estou com o corpo todo dolorido, eu estou cansado, eu estou arrebentado, parece que eu não dormi nada, eu estou entediado, eu estou triste, eu estou amargurado. Olha a confirmação do que os espíritos disseram para Kardec. A atividade que o espírito exerce durante a noite pode causar fadiga no corpo físico. Então, as experiências que nós tivermos à noite pode nos acarretar vários problemas no corpo físico. É por isso que nós não podemos deixar de orar todas as noites antes de adormecer. E quando o dia começa. Isso aí tem que ser uma constante na nossa vida, porque faz muita falta, é uma proteção, né? Então, o que eu queria dizer? Eu queria dizer que sair do corpo por vontade própria, se nós não tivermos um valor moral expressivo, é perigoso, muito perigoso. A mesma coisa eu digo da chamada mediunidade de psicofonia sonambúlica ou inconsciente. O médium inconsciente, se ele não tiver uma certa moral, um certo valor moral, dá muito trabalho para os espíritos. Dá muito trabalho. É por essa razão que a maioria dos médiuns são conscientes. E, com uma certa raridade, ficam meio inconscientes. Dá muito trabalho. Então, essa questão moral é muito importante na questão do fenômeno de efeito do desdobramento. Então, continuando... Hein, Laura? Oi? Eu queria só fazer 2 comentários bem rapidinho aqui, justamente com relação a Dona Ivone, né, que a gente tem nela um grande exemplo, né, de tarefeira, de médium, né, em vários aspectos, né, enfim. Primeiro, né, Laura, pelos relatos dela, de quando acontecia os desdobramentos, era uma coisa tão intensa, né, com a Dona Ivone, assim, da frequência cardíaca dela ficar assim, baixíssima, né, de extremidade ficar fria, e até quando ela nasceu, né, sem tomar muito tempo, daquela situação que aconteceu, ela era bebê, então os liames, né, a ligação do corpo espiritual dela com o corpo físico era tão tênue que a família achou que ela tinha desencarnado, né? E aí depois tem todo aquele processo que eles contam, o Dr. Bezerra interviu e tudo mais. Então era uma coisa muito intensa com ela esse processo. E a outra coisa é justamente o que aconteceu com ela com relação a isso, ao perigo, né, do desdobramento. Eu acho que você vai lembrar, tá lá no Recordações, que ela comenta que em um determinado desdobramento que ela teve, ela começou a se direcionar, o espírito dela começou a direcionar para uma determinada localidade. E quando não, o espírito de um índio, inclusive, foi lá e não permitiu que ela fosse, orientando que ela voltasse, porque aquele local era um local muito perigoso. Não sei se você vai recordar aí, mas eu, se eu não me engano, está lá no Recordações. Então, eu me lembro vagamente, sim. É mais ou menos dentro dessa linha. Né? Então, nesses 2 aspectos, era essas considerações aí. É interessante se lembrar, né, que o corpo dela entrava assim, vamos dizer assim, parecendo um estado assim de choque, né? Exato, era de choque. Isso, porque quando o corpo nosso entra no estado de choque, medicamente falando, a pressão cai, a temperatura corporal cai, a frequência cardíaca cai, a pessoa entra em sudorese, né? Entra em confusão mental. E ela passava por todo esse processo aí, né? Para favorecer o processo do desdobramento mediúnico. Bem interessante o que você comentou. E o que você está comentando, a gente lembra, todo mundo lembra aí, vocês estão estudando lá no Irmã Valquíria, as obras de André Luiz, lembram lá quando eles vão em algumas regiões pesadas, o que os benfeitores recomendam? Recomenda discrição, pensamento elevado, o lugar é perigoso. Imagina você ir nos lugares desses
perigoso sozinho, ou se aventurar aí. Exatamente. Então, você sai do corpo. Se você não tem uma certa moral, um certo valor moral, e você se aventura a fazer isso sozinho, é muito perigoso, né? Então, olha que interessante o que o Hermínio Miranda comenta no livro dele, A Diversidade dos Carismas. Essa Regina, ele chegou a comentar conosco a respeito dela, é um pseudônimo, e ele fala que era uma médium extraordinária. Ele fala o seguinte: é comum observar-se em Regina o trabalho mediúnico específico e bem caracterizado em desdobramento. Olha que interessante, em várias oportunidades, em vez do espírito manifestante ser trazido ao grupo, ela é que vai ao encontro dele, o que dá conhecimento antecipado ao dirigente dos trabalhos. Desprende-se e é levada pelos amigos espirituais. Olha que interessante, no caso dessa médium, ela tinha uma facilidade tão grande para se desdobrar, que nos trabalhos mediúnicos, ela não esperava os espíritos vir, ela ia ao encontro deles, e muitas das vezes até trazia eles, amparava, e ainda comentava de maneira antecipada com o dirigente dos trabalhos. Olha, o que eu estou comentando aqui me arremete a um acontecimento muito comum hoje em dia, no movimento espírita, que apesar desse acontecimento não ser espírita, ele está muito na moda. Tem muitos espíritas que estão aderindo a essa prática. Qual prática eu estou me referindo, o Hélio, ou André? Olha, Laura. Projeção astral. É mais ou menos isso. É isso, não? Não, mais ou menos. Então, o que é, André? Fala aí. Não me vem na mente, não. Apometria. Ah, tá. Ah, apometria. Nossa, tá demais, hein? Virou uma febre. Então, a apometria, prezados irmãos, a apometria, a gente lembra mais uma vez que não tem nada a ver com o espiritismo, é uma prática que foi criada pelo Dr. José Lacerda, parece que no norte, em algum lugar aí, No sul. no sul, mas não é uma prática mediúnica, mas é como a Patrícia está lembrando. Tem várias casas espíritas realizando essa apometria. O que seria apometria? Eu cheguei a assistir uma reunião de apometria no Rio de Janeiro. Os próprios médios sairiam do corpo físico, iriam no plano espiritual, iriam tratar esses espíritos que estão necessitando de tratamento ou coisa assim. Aí eu questiono o seguinte: se eles vão lá, por que eles não podem vir aqui? E para a gente lá, a gente tem que ter a questão mais do caráter, do valor moral, enfim, né? Não sei. Não estou criticando a apometria tem o seu valor, é uma ciência, tem vários médicos, várias pessoas envolvidas com esse estudo, mas não é uma prática espírita, não teria, não se poderia permitir que existisse campo dentro da casa espírita para a apometria, porque a apometria não é espiritismo. Então, vamos continuar. Posso fazer um comentário a respeito disso? Pode. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra falando que assim, é a mesma coisa se você chegar na padaria e pedir pão, e aí o cara fala para você que tem de tudo menos o pão. É o que anda acontecendo. É o que anda acontecendo. Exatamente. Tem de tudo menos o evangelho. Exatamente. Então, continuando, gente, nós falamos do desdobramento. André Luiz fala sobre um segundo desdobramento. E esse Albert de Rochas também fala sobre o segundo desdobramento. Alguém lembra quando o André Luiz comenta sobre o segundo desdobramento no plano espiritual? Está lá no nosso lar. Nosso lar, muito bem lembrado. É quando ele se desdobra do perispírito, lembra? Ele vai dormir, ele tem um dia cansativo lá nas câmeras de retificação, e ele vai dormir, ele usa esse termo, ele vai dormir, então o espírito dorme, ele vai dormir, ele se deita para dormir, e ele percebe que daquele corpo dele sai um outro corpo. Aí o trem dana tudo, né? Ele está desencarnado, ele não tem corpo físico, ele tem um corpo espiritual, e daquele corpo sai um outro corpo.
e vai visitar a mãe dele. E esse corpo, ele chama de quê? De corpo mental. Então, prezados irmãos, vamos tentar entender aqui. Na realidade, André Luiz já deixou claro para nós que nós possuímos 5 corpos. Os orientais, eles dizem que nós possuímos 7 corpos. Os 5 corpos, André Luiz já fala nas obras dele. Vamos lembrar. Corpo físico é o primeiro deles. O duplo etéreo é o segundo deles. Perispírito é o terceiro deles. O corpo que André Luiz desdobrou é o corpo mental. E o outro, o último, seria o espírito. Só que antes de chegar no espírito, os orientais falam de outros corpos. Por exemplo, corpo búdico, alguma coisa assim. Eu não vou entrar em detalhes, porque André Luiz, eu não sei se chega a comentar. Mas eu sei que ele chega a comentar e explica e detalha esses 5 corpos aí, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esses 5 corpos? Pode falar? Eu não. Hã? Eu Ninguém quer perguntar nada sobre esses 5 corpos? Você mesmo, Laura, teve experiência uma vez, uai. Quando você saiu, viu? Você mesmo teve experiência disso? Quantos Sim. corpos? Não, eu cheguei a ver 3 de mim ao mesmo tempo, né? Como diz o outro, né? Um já é demais, imagina ver 3. Então, na realidade, nós temos esses 5 corpos aí. O corpo físico, o duplo etéreo, o perispírito, o corpo mental e o espírito. André Luiz comenta sobre esses 5 corpos. Agora, o Wellington, quando existe o desdobramento, então com qual corpo que se desprende? Ora, Laura, você já tinha falado isso uma vez e não tem muito tempo, eu me esqueci, então eu não vou falar não, viu? Eu estou em dúvida, mas você já tinha falado isso. Não, quando a gente tem um desdobramento, o corpo que vai se desprender é o perispírito, né? Sim. Lembra aí que o perispírito, lembra aí que o André comentou sobre o duplo etéreo, que naquela experiência, eu gostaria, prezados irmãos, anotem aí, eu vou comprar o livro Nos Domínios da Mediunidade para ler, ou pegar emprestado lá no centro. Lá acho que deve ter uns 3 lá, não sei. Nos Domínios da Mediunidade, lá explica esse episódio que o André lembrou. O médium Castro lá, acho que é Antônio Castro, o médium Castro, ele se desdobra, e o que desdobra é como que chama, gente? O duplo etéreo. O duplo etéreo que se desdobra. Aí teve que devolver o duplo etéreo para o corpo, e aí desdobrou o perispírito. Então, o que desdobra é o corpo espiritual, tá? Viu? E agora, lá no plano espiritual, André Luiz estava com o corpo, o perispírito e o espírito. Teoricamente, perispírito e espírito. Só que ele adormeceu, ele dormiu e saiu um outro corpo daquele corpo. É o chamado segundo desdobramento, que Alberto de Rochas, grande pesquisador, chegou a falar sobre isso, e André Luiz fala sobre isso no livro Nosso Lar, né? Que o André muito bem lembrou aí. Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta aqui? Ninguém tem nenhuma curiosidade, gente, sobre isso? Então, vou continuar. Então, vamos lá. Não, acabou. Então, acabou. Achei que tivesse mais alguma coisa. Então, vou voltar. Então, Alaor, Oi? Então, eu quero. Uma pergunte. Tá, todo sonho pode ser considerado um desdobramento? Se não, quando que a gente pode diferenciar um sonho de um desdobramento? Como a gente sabe que a gente, ao acordar, assim, ao tomar conta de si, então, como a gente sabe que foi apenas um sonho ou um desdobramento? Tá certo. Bom, todo sonho pode ser um desdobramento? Não. A gente vai aprender que no sonho, muitos sonhos nossos, a maioria, nada mais é do que o reflexo das nossas preocupações. Tá dando Estão escutando um eco aí? Será que alguém está com o microfone ligado? Agora parou. Estão me ouvindo? Posso continuar? Pode. Estão ouvindo?
Tá ouvindo, né, Janique? Então, a maioria dos nossos sonhos nada mais é do que o reflexo das nossas preocupações diárias. Olha, Alaor, eu aprendi a diferenciar o que é um desdobramento, uma experiência espiritual de um acontecimento normal. Por exemplo, se hoje durante o dia aconteceu alguma coisa comigo, de repente eu vi, vamos supor que eu vi um caminhão capotou na minha frente, na rodovia onde eu passo, e à noite eu tenho um sonho semelhante àquilo lá, uma coisa tudo confusa e tal. Aquilo ali é o reflexo da minha preocupação do que aconteceu no dia. Então, a gente consegue identificar. O desdobramento, geralmente, quando tem um desdobramento principalmente espiritual, mais assim, mais profundo, ele é mais detalhado. Ele é mais detalhado e ele é mais coerente. Ele tem mais coesão, tem mais coerência, tem mais sentido, tem mais significado. Por exemplo, se eu sonho com a colônia espiritual, e lá nessa colônia eu encontro com uma determinada pessoa, eu lembro o nome dessa pessoa, eu lembro as características dessa pessoa, eu lembro as características do lugar, eu lembro, às vezes, de alguma informação que ele me passou, que depois eu confirmo essa informação, é um desdobramento. Então, a gente tem que analisar todo o contexto. Então, o desdobramento ele seria mais detalhado, ele teria mais significado. E o sonho comum, ele seria mais assim perturbado, mais conturbado, mais confuso, desconexo. Deu para entender mais ou menos, Janique? Deu sim, Alaor. E tem mais uma pergunta. Posso fazer ou eu deixo o próximo fazer? Não, agora. Tá. No plano espiritual também há desdobramentos? No caso, assim, um espírito que está numa zona inferior, ele consegue se desdobrar para uma zona superior? E isso seria considerado um desdobramento também? Olha, eu posso te afirmar sem nenhum receio de errar que o espírito inferior desdobrar para um plano superior, não. Porque ele vai estar psiquicamente ligado onde a mente dele está ligada. Se ele é inferior, vai se ligar aos planos mais baixos. Então, um espírito inferior, de repente, ter uma experiência numa zona mais inferior, acredito que sim, ele pode se desdobrar sim. No caso de André Luiz, aconteceu algo que, de repente, você poderia até me chamar a atenção. No caso de André Luiz, ele estava dormindo espiritualmente, ele estava desencarnado, residindo em nosso lar, ele tinha tido um dia intenso de trabalho nas câmeras de retificação, ele saiu, ele foi dormir, aquele corpo espiritual dele foi dormir, e ele teve uma experiência, saiu desse corpo, do perispírito, um outro corpo, e ele foi para uma zona, sim, mais elevada. Ele teve um contato com a mãe dele, um contato rápido ali com a mãe dele. Agora, eu acredito que um espírito inferior, se tiver um amparo da espiritualidade, de repente ele pode, sim, desdobrar e fazer uma visita rápida, sim, com o auxílio da espiritualidade, acho que poderia, sim. Mas os desdobramentos acontecem também no plano espiritual. Você tem uma ideia? Escuta isso que aconteceu com o Chico. Certa ocasião, Herculano Pires, ele fez uma denominação para o Chico como médium que o Chico nunca entendeu. Ele falou que o Chico era interexistente. E o Chico ficou com aquilo na cabeça. Certa ocasião, Chico Xavier estava no grupo espírita da prece, em transe mediúnico profundo, ele era médium mecânico, em transe mediúnico profundo, recebendo uma carta psicografada, endereçada de um filho, endereçada para uma mãe, que estava sofrendo muito, certo? Então, Chico estava no grupo espírita da prece, encarnado, participando de uma reunião mediúnica, ele psicografava uma mensagem de um filho para a mãe.
Só que Chico Xavier, espírito, foi retirado ali do grupo espírita da prece, levado para o plano espiritual, e lá no plano espiritual, ele estava psicografando uma mensagem de um espírito desencarnado, lá no plano espiritual, endereçada também para uma mãe lá naquele lugar. Olha só. Aí, nesse momento, quando ele sai do transe, lá, ele vê Herculano Pires dá uma olhadinha para ele, dá uma risadinha assim, e fala assim para ele: agora você sabe o que é ser uma pessoa interexistente? Olha que interessante. Você lembra desse caso, André? Lembro bem desse caso, e é muito interessante. Muito interessante porque, Janik, é muito interessante porque Chico Xavier estava encarnado numa reunião no Grupo Espírita da Prece, recebendo uma mensagem mediúnica de um filho para a mãe. Ao mesmo tempo, Chico Xavier estava no plano espiritual, psicografando uma mensagem de um filho de uma outra dimensão, me parece, para uma mãe que estava numa dimensão mais inferior, ou o contrário, da mãe para o filho, alguma coisa assim. Mas é mais ou menos isso. Então, desdobramento no plano espiritual também acontece, tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Certo, Janik? Respondeu sim, Alaor. Obrigado. Imagina. Tem alguém mais que quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto? Eu quero perguntar, mas não é sobre desdobramento, não. Então, pergunta aí. E se alguém aí, assim, médium de incorporação, que possa estar me falando isso, né? Porque aqui ninguém soube me explicar direito. E eu já pesquisei ali, estudei, mas, enfim, a dúvida continua. A incorporação. Já acontece comigo, às vezes, de assim, eu não tô incorporado, o espírito eu tô relatando o que eu tô vendo, entende? Uhum. Às vezes, assim, eu vejo um espírito perto de mim, aí ele vai falando o que está acontecendo com ele, e aí eu vou contando, mas para mim não é uma incorporação, né? A incorporação que eu vejo, aí ele chega e ele vai falando, e eu não estou entendendo isso, Laura. Aí ele fala que é incorporação, mas eu não estou entendendo, pelo menos eu não entendo como incorporação. Entendi. Eu estou vendo o que está ali. Os espíritos que estão sendo tratados ali na sessão, os que estão fazendo hora com os médiums que não têm estudo, enfim. Não, mas não existe um momento que o espírito chega perto de você e começa a falar e você vai falando? Existe, mas é bem menos, sabe? A maioria das vezes eu estou vendo ele, tipo assim, eu vejo que ele está faltando algum pedaço ali, está machucado, às vezes o processo que levou ele ao desencarne, entendeu? Isso. Não, então, na realidade, o que está acontecendo? Você tem que entender, não só você, todos que estão escutando aqui, durante um processo mediúnico, eu vou ser bem específico, durante um processo mediúnico, o Alaor, por exemplo, que psicografa, não se limita só na psicografia. Durante o processo mediúnico da psicografia, o Alaor, o Chico, o Bacelli e outros médios podem confirmar isso. Durante um processo mediúnico, já aconteceu de eu estar psicografando e vendo o espírito que está escrevendo por meu intermédio. Eu vejo ele se aproximando da minha mão, já houve ocasião de eu ver ele colocando a mão no meu chakra coronário. Então, na realidade, o que você tem que entender é que durante o processo mediúnico, a percepção mediúnica... Peraí, está fazendo algum eco aí. Alguém está com o microfone ligado? Acho que agora parou. Então, durante o processo mediúnico, o que você tem que entender, e todos têm que entender, é o quê? É que não fica especificamente só focado naquele fenômeno mediúnico. Ou seja, um médium que tem a incorporação não quer dizer que ele vai simplesmente ouvir o espírito da passividade, o espírito vai falar e pronto. Não, ele pode ver cenas ali daquele momento. Então, você está confundindo. Você está vendo aquelas cenas, que é um processo normal, mas você também tem condição de dar passividade para o espírito
utilizar você. O que tem que acontecer? Você, naquele momento ali, você tem que dar passividade, confiar mais na espiritualidade, dar passividade, concentrar e deixar o Espírito falar. É isso que tem que acontecer. Você tá percebendo outras coisas que é normal, acontece com o médium dele perceber. Ele pode ver, por exemplo, o Espírito aproximar, ele pode ver o Espírito aproximar perto do outro médium que vai comunicar, mas aquilo ali não deve, parece que está acontecendo com você. Aquilo ali não deve tirar o foco do trabalho. Se o seu foco é trabalhar na área da incorporação, você tem que concentrar e tem que dar passividade na hora certa, mas aquelas percepções ali, eu posso te dizer que é um acréscimo que a espiritualidade às vezes permite que você veja, que você tenha uma certa noção, mas não é o foco principal. O foco principal é o trabalho da desobsessão, o trabalho da incorporação, que você está participando como médium. Mas é natural ver essas cenas, mas ela não é o foco principal. Então, foque no principal, certo? Deu para entender mais ou menos? Positivo, entendi. Muito obrigado. Imagina. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar, é só 9h01, tá cedo ainda. Vamos aproveitar. Olá, Laura. Oi. Igual aconteceu no processo da Silvia com você, que você não era canhoto. Aí ela pediu para que você escrevesse com a mão esquerda. Hoje eu ainda comentei isso com a Eliana. Falei assim, então, o processo assim, de o espírito se aproximar, de querer que o médium use, igual a Silvia era canhota, escrever com a mão dela, praticamente, né? Que ela usou a sua, mas na verdade era dela. Ela era canhota? Ela era canhota? Ah, eu lembro. Canhotinha. Eu lembro desse episódio. Ela falou que queria escrever com a mão esquerda. Escreveu daquele jeito, né? Porque eu não sei escrever com a mão esquerda. Escreveu com dificuldade. Eu lembro desse fato. É interessante, isso mesmo. Então, a Renata está lembrando, então, prezados irmãos, num contexto mediúnico, acontece muita coisa. O médium, apesar dele ser um médium, por exemplo, de psicografia, pode acontecer outras coisas em volta ali, na hora do fenômeno. Apesar dele ser um médium, por exemplo, de cura, no trabalho do passe, de repente ele pode estar ali, de repente sentir ali, de repente uma pessoa entra dentro da cama de passe, ele sente aquela descarga de arrepio, isso é uma percepção mediúnica, de repente ele vai dar um passe a alguém, isso pode acontecer, mas tomem cuidado com isso, ele vai dar um passe a alguém, de repente ele é intuído a tocar na área ali, próxima ao fígado, e ele tem uma certa noção que aquela pessoa está com problema de fígado, mas não é o que a gente tem que entender, que não é o principal ali, não é o foco dele é o trabalho da cura, o trabalho do passe. Essas percepções extras que acontecem, a espiritualidade às vezes permite que aconteça, mas o foco é o trabalho da cura. Assim como no meu caso, da psicografia. O foco é o trabalho da psicografia. Mas houve um momento que a filha da Renata falou assim, eu quero escrever com a mão esquerda. Eu fiquei hesitando. Eu falei, mas ela quer escrever com a mão esquerda porque eu não escrevo com a mão esquerda. Aí ela insistiu, falou, não, eu quero escrever com a mão esquerda. Depois eu fui perguntar para a Renata falou, não, ela era canhota. Então isso acontecia com o Chico, lógico, com o Chico nem se compara, acontecia muito mais, né, com extrema perfeição. Mas acontece com outros médios também. Então, às vezes o médium, por exemplo, na oratória, eu tenho certeza que já aconteceu com o André, absoluta. E tenho certeza que já aconteceu com a Eliane, tenho certeza que já aconteceu com o Ed. Na oratória, o foco principal é a oratória. Mas, de repente, lá na oratória, o Ed pode sentir um enxurro de pensamento passar na cabeça dele. Parece que o negócio é tão assim, deslancha com tanta facilidade, que parece que ele está copiando de algum lugar. Tem certeza que já aconteceu isso com ele. Tem certeza que já aconteceu com o André. Tem certeza que já aconteceu com a Eliane. Tenho certeza que já aconteceu com o Janique como professor. Então, nós estamos constantemente ligados aos espíritos. E tem ocasião que o nosso pensamento deslancha com tanta facilidade que a impressão que a gente tem é que alguém vai ditando para nós. Eu estou mentindo? Digam aí. Não, é verdade, Laura. Eu queria fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário de algo que o Alaor sempre comenta, que quando ele começou a responder a Patrícia, eu me lembrei disso. Que muita coisa o médium vai aprendendo
com a prática e com os espíritos. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque quando a Laura comentou assim, olha, o foco, quer dizer, o objetivo do trabalho, por exemplo, é a psicofonia, por exemplo, a incorporação. Só que vai acontecendo, ao mesmo tempo do processo, fenômenos, né, vamos dizer assim, adjacentes, com a finalidade até de ajudar o médium no processo. Mas é como se fossem processos mediúnicos subjacentes à psicofonia. E assim acontece com a psicografia e os demais processos. E se a gente for ver bem, a gente não vai encontrar isso escrito assim de maneira explícita, né? A gente não encontra isso. Quer dizer, é a vivência individual de cada um dentro desse processo. É a vivência do Alaor, que comenta, a vivência do Chico, que quando ele vivia, ele comentava, e assim de outros médiums também. E assim acontece, por exemplo, com esse estudo que o Alaor deu hoje. A gente vê a questão do desdobramento. A gente tem, assim, nós temos, vamos dizer assim, os parâmetros gerais do desdobramento, né? O Kardec comentando algumas coisas, depois o André Luiz veio e aprofundou um pouco mais, só que tem muito mais coisa que está por vir ainda, só que existem o processo de desdobramento, mas é muito particular a cada um, né? A capacidade de cada um, e ia por aí afora de um tema muito complexo, muito profundo. Por exemplo, da própria questão, né, da expansão, né, do perispírito, que vai permitir o fenômeno da dupla vista e outros fenômenos, que são as nuances de um desdobramento, seja total ou parcial, ou uma expansão do perispírito, que são nuances de um mesmo processo anímico, né, do perispírito, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque é muito da experiência individual, até de cada médium, de cada ser, de cada indivíduo, de cada momento, né? Exatamente. E a gente lembra, né, André, que tem muitos pesquisadores contemporâneos de Kardec, depois de Kardec, né? Eles fizeram pesquisas extremamente interessantes a respeito do desdobramento. Eu queria ter comentado de um livro, prezados irmãos, até queria pedir para vocês não saírem, não, antes de eu finalizar. Há muitos anos atrás, eu não sei exatamente quanto tempo, mas provavelmente na década de 80, foi sim, por aí. Vocês vão lembrar desse livro. Alguns aí, né, que estudam mais, devem lembrar. Eu comentei o seguinte, uma pessoa que é tetraplégica aqui no corpo físico, certo? Ela é tetraplégica no corpo físico. Ela não movimenta nem... O que é tetra? 4. Ela não movimenta nem os membros superiores, nem os membros inferiores, né? E no caso dessa pessoa, se ela sair do corpo físico, ela pode ter uma vida normal, desdobrada, ou ela pode ter uma vida limitada. Será que ela estaria limitada do outro lado? Bom, que livro que eu vou comentar? Existe um livro do Dr. Raymond Jr., um médico americano, já deve ter até desencarnado. Ele escreveu um livro que chama Vida Após a Vida. E ele não era espírita, pesquisador, ele se tornou um pesquisador. Ele pegava alguns casos de mortes clínicas em que a pessoa, às vezes, sofria um acidente, uma amputação, por exemplo. A pessoa perdeu uma perna. E, às vezes, a pessoa entrava naquele processo próximo à desencarnação, ela se desdobrava e ela via todo o acontecimento na sala de cirurgia, por exemplo. Existiam relatos lá da pessoa que estava sendo cirurgiada e, de repente, ela relatava com tantos detalhes o que acontecia no processo cirúrgico que era impressionante. Por exemplo, uma das pessoas lá relatou assim,
Olha, eu vi quando o doutor tentou fazer uma reanimação cardíaca em mim, ele deixou cair determinada coisa, aí o fulano, ela até dava o nome, mostrava a aparência, ele abaixou, ele pegou, entregou para ele colocou no bolso do jaleco, então ela relatava de maneira precisa o que acontecia. Esse livro chama Vida Depois da Vida, escrita por um médico americano, que não é espírita, é um pesquisador. E ele relata casos de pessoa que foi amputada, que perdeu um braço ou perdeu uma perna, e essa pessoa do outro lado da vida, ela fala que tinha o braço e a perna perfeita. Então, é uma curiosidade, é um livro também, para quem queira se informar, é um livro interessante de ler. Eu li e fiquei impressionado de coisas interessantes. Vou dar um outro exemplo, rapidinho, para a gente finalizar. Lá conta que uma moça, ela saiu para passear, e de madrugada ela e o namorado chegou na residência dela, e de repente, a hora que ela olha na entrada da casa dela, ela viu ela e ele viu ele. Os dois estavam sentados lá. Olha que interessante. Aí alguém vai falar assim, mas isso não é possível. Então, vai ter que ler Allan Kardec. O caso de uma moça, o André deve lembrar disso, o caso de uma moça que foi expulsa de várias escolas porque ela aparecia em vários lugares ao mesmo tempo. Então, prezados irmãos, nós temos que estudar muito, mas muito mesmo. Viu? Até aqui, tá tranquilo? Alguém ficou curioso aí sobre isso? Quer comentar alguma coisa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu estou deitada aqui, aí eu durmo. Aí, de repente, eu acordo, eu estou em pé ali, olhando para o meu corpo na cama. Então, isso aí é comum. O que chega a ser? Então, desdobramento. Você teve um desdobramento, está mais ou menos consciente, você está vendo você deitada ali na cama. Isso aí acontece muito com os médiums de desdobramento. É um fenômeno de desdobramento, sim, entendeu? Comigo é direto também. É outra coisa que acontece comigo direto. Então, você vê você deitada. Tem pessoas que se vê deitada, tem pessoas que se vê sentada, né? Tem pessoas que se vê cochilando. Isso é normal, né? Isso é muito normal. Mas o que aconteceu com essa moça aí é bem interessante. Gente, leia esse livro também, Vida Depois da Vida, do Dr. Raimundo Júnior. Raimundo Mod Júnior. É bem interessante também. Tá? Alaor, mas tem esses livros, esses livros de experiência quase morte, negócio assim, né? E eu li um livro uma história do Bezerra de Menezes, que um menino que ele desencarnou com síndrome de Down e ele ficou com síndrome de Down trabalhando na equipe do Bezerra. É bem interessante, né? É bem interessante, mas esse livro que eu estou falando é um livro escrito por um médico americano, né? O Dr. Raimundo Júnior, Vida Depois da Vida. Quem quiser ler, é super interessante. Não é um livro espírita, ele não é espírita, ele é um pesquisador. Ele era médico e ele acompanhou, como ele era médico no hospital, ele começou a ter relatos de várias pessoas que foram dadas como clinicamente mortas e que voltaram à vida, entendeu? É bem interessante. Então, gente, vamos encerrar, né, que já passou 13 minutos, tá? Espero que tenham gostado do estudo, tenham aprendido, assim como eu também, e se alguém tiver alguma dúvida, a Eliane mostrou lá aquele caso que o Ed comentou sobre o êxtase, a gente pode ver aqui que caso que é esse, posso passar especificamente para o Ed, a gente pode pôr no grupo, enfim, tá? Espero que tenhamos aprendido, porque é um assunto extremamente complexo, tá? Que Jesus nos abençoe a todos. E aí o Eto, o André, sei lá, pode indicar aí alguém para finalizar. Tem mais um pouquinho, né? Tem muita coisa, né, Laura, ainda para a gente aprender sobre isso. Muita coisa, viu? Muita mesmo, tá? É verdade. E sem contar que a gente passa a maioria da parte mais no plano espiritual do que na Terra, né? Através do sonho. Às vezes não, às vezes mais é aqui, viu? Bastante, neguinho. E aquela sonequinha que você tira no meio do dia, conta não? Não, posso te dizer, sem nenhum receio de errar, a gente vive mais aqui do que lá. Viver lá, minha filha, é privilégio para poucos. A gente está mais ligado às coisas daqui do que de lá, entendeu? Né?
Bom, então, quem que vai fazer a prece aí? André, o Wellington, quem vai fazer? Olha, se o Janique, deixa eu ver, o Janique está por aí? Se o Janique estiver por aí, ele podia fazer a prece para a gente. Estou aqui sim, André. Oi, então, por favor. Gente, só lembrar, o Luiz falou comigo, eu não sei se ele está aí, o Luiz está aí, não, né? Tá aqui, Laura. O Luiz Tô tá? aqui, meu amigo. Ô, Luiz, e aí? O estudo aí, a semana que vem, o Luiz falou que é dele. É para a gente escolher o tema que nós quiser. Isso. Aí, gente, pode escolher o tema aí que o Luiz vai falar, viu? Pode ter um bem fácil. Tá bom. A gente vai ver o tema e depois informa o Luiz, né, André? Isso. Ô, Laura, mas vamos fazer o seguinte, velho. Deixa ele à vontade para ele Lá vem escolher o tema. Como o tema é livre, né? Não vamos embaraçar ele, não. Deixa ele escolher um tema e trazer aqui pra gente, não é melhor? Não vamos assustar ele, não, né? Ué. Não deixa uma coisa começar. Aí, Luiz, Não, Luiz. você só informa. Não, meu amigo. Hã? Hã? O que falou? Vai me ajudar. Luiz, então, é verdade o que o Hélio está falando. Então, você escolhe o tema e comunica, ou no grupo, não sei se você tem o telefone pessoal do Hélio, ou comunica comigo, eu passo para o Hélio, escolhe o tema e passa para nós o mais rápido possível para a gente poder divulgar, né? Tá? Pode colocar no Até grupo amanhã lá. tá. Não, se precisar de um pouco mais de tempo, eu estou falando mais rápido possível, mas amanhã é quarta, pode ser quinta, sexta, não tem problema, a gente quer divulgar, né? Tá bom? Tá bom. Vou ver se alguém me dá uma inspiração hoje à noite. Tá, então escolhe o tema e fala para nós, viu? A Laura, lembrando que o doutor Inácio, já vi algumas conversas dele, e ele relata que o planeta Terra, ele chama o planeta Terra de planeta dormitório. Mas vamos lá, isso fica para outra hora. Tá certo, tá bom. Passa aí pro Janique aí. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado a todo mundo. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de aprender, agradecer por esses ensinamentos da noite de hoje, pedir para que nossas orações cheguem a todos os enfermos nos hospitais, a todos aqueles necessitados de uma oração, aqueles que estão nas linhas de frente, combatendo aí este vírus que assola a humanidade neste momento. Pedir para que possamos a cada dia mais aplicar o Evangelho no nosso dia a dia e com a oração que Jesus nos ensinou, encerramos o estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um abraço para todo mundo. Um abraço aí, pessoal. Boa noite para todos. Até mais. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite.